Paz do Senhor, estamos mais uma vez estudando a palavra do Senhor com vocês. Hoje é Josué, que se encontra no próprio livro, de Josué. Então, você pega o seu papel, pega a sua caneta, a sua Bíblia e vem comigo! Nós vamos estudar então Josué. Mas antes da gente abrir o livro de Josué, eu queria abrir com vocês Números 33, o versículo 51b, 52 e 55, que ainda estão com Moisés no deserto e Deus dá uma advertência a eles. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra, destruireis todas as pedras com figuras e também todas as suas imagens difundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. 55. Porém, se não desposardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar servos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilharcas, e vos perturbarão na terra em que habitardes, e será que habitardes, só até aí, Então Deus alertou a eles que quando eles fossem entrar em Canaã, que eles não deveriam deixar ninguém na terra. Tinham que destruir todo mundo, porque senão eles seriam o quê? Arguilhões, espinhos, problema a vida inteira. A história de Josué se passa 1440 anos antes de Cristo. Josué, filho de Num, ele é da tribo de Efraim, era um guerreiro de Moisés, ele que pelejava, e quando Moisés morre, então, ele assume o comando de Israel para entrar em Canaã. Josué teve seu nome mudado por Moisés. Em Números 13:16 fala assim: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. A Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Oséias significa salva, e Josué, Yahvé é a salvação. Ele lutou com os amalequitas, nós não vamos ler, mas você pode anotar, está em Êxodo 17, de 8 a 13, ele selecionou o exército, separou o povo, entrou na guerra, lutou e venceram. Como ele era um guerreiro, um comandante de Moisés, ele ia à frente, fazia um serviço muito bom. Nesse mesmo capítulo 13 de Números, nós vimos que Josué foi um dos 12 que espiou a terra de Canaã, junto de Caleb e mais 10 pessoas que foram espiar a terra. Nós já estudamos isso na lição de Moisés. Ele e Caleb foram que trouxeram um bom relatório dizendo que a terra era boa, manava leite e mel, trouxe o cacho de uva e disse que eles conseguiriam possuir a terra. Mas os outros 10 trouxeram um relatório e amedrontaram o povo, mas nós já estudamos isso na lição de Moisés. Nós vamos ver então agora que ele recebeu a imposição de mãos de Moisés. Está em Números 27, 18 a 23, nós vamos ler, diz assim: e disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, impõe-lhe as mãos, apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, dá-lhe à vista deles as tuas ordens, põe sobre ele da sua autoridade para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor segundo a sua palavra. Sairão e segundo a sua palavra entrarão, ele, todos os filhos de Israel com ele, toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou Josué, apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Nós vimos então que Moisés passa sua autoridade para Josué, impondo-lhes as mãos. Aqui Moisés já está para falecer. Nós vamos ver Moisés colocando Josué em seu lugar em Deuteronômio 31,
de 1 a 8, nós também vamos ler, que isso é importante. Passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel e disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos e já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá todas as nações diante de ti e tu as possuirás. Josué passará diante de ti como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Gog, reis de amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar esses povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e tu as farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. Então, o que a gente vê aqui? Moisés passando a sua autoridade, passando o seu cajado, avisando o povo que ele já está idoso, velho, e que ele já iria partir, e que quem assumiria então seria Josué. Nós vamos entrar agora no livro de Josué, que é toda a nossa história. Josué nós vamos dar em 2 lições, porque também é um livro muito grande, um personagem que tem muito conteúdo. Nós vamos dar a lição Josué 1 e Josué 2. Josué de 1 a 8 nós vamos ler o que Deus fala com Josué. Aqui Moisés já está morto e Josué já está diante de Deus e diante do povo. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui Deus está confirmando a autoridade de Josué sobre o povo, dando uma força, falando com ele para ele ser forte, corajoso e que o Senhor não o desamparará. Nós vimos que eles estão às portas de Canaã, mas eles têm 2 cidades a conquistar antes de entrar em Canaã. Uma é Jericó, a segunda é Ai. Então, o que Josué faz? Josué manda 2 espias olhar a terra de Jericó, parecido com Moisés, que quando chegou em Canaã, mandou 12 espias. Aqui Josué manda 2 espiar a terra. Está em Josué 2:2. Ele pede para eles irem olhar a terra e ver. O que acontece? Eles então entram na casa de uma prostituta para se esconder e poder ver a terra. Só que os homens da cidade viram, foram falar com o rei: olha, tem 2 homens israelitas aqui. O rei manda eles ir lá dentro da casa da prostituta para matá-los. Só que antes disso, a prostituta o escondeu no eirado,
Botou os dois lá em cima no eirado. E aí, quando os homens apareceram na casa dela, ela disse, não tem ninguém aqui não. Realmente, teve 2 homens, mas quando começou a escurecer, eles foram embora. Olha, tem pouco tempo, então vocês vão, que vocês ainda devem pegá-los pelo caminho. E os homens saíram e foram procurar os dois. E como tinha escurecido, os portões de Jericó já estavam fechados. Essa prostituta morava no muro. O muro tinha 9 metros de altura e 3,5 metros de largura. A cidade era altamente fortificada. Jericó era uma cidade altamente fortificada. Depois que eles saíram, o que ela fez? Eu quero ler no 9:10. Ela sobe no eirado, ó, bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saídes do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Gog, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Aí eu pergunto, ela era o quê? Prostituta. E quem disse a ela que Deus tinha secado o Mar Vermelho? E também no versículo 11, nós vamos ler, que olha o que ela fala. Ouvindo isso, desmaiaram-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e debaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor. Eu estou indo pelo 12 e 13. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como useis de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis sinal certo de que conservareis vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e que livrarei a nossa vida da morte. Ela então faz um acordo com eles. Fala, olha, assim como escondi vocês. Agora eu pergunto, como é que essa prostituta sabia tudo isso? Ela sabia que estava todo mundo com medo de Deus. Ela sabia que Deus tinha aberto o Mar Vermelho, Deus tinha pelejado e destruído 3 nações antes de chegar em Jericó, esses 3 reis que ela cita. Fala que está todo mundo apavorado, desmaiado, mas ela sabe que Deus é o Deus do céu e o Deus da terra. Coisa linda. Ela já tinha decidido em seu coração pelo Senhor. E isso é uma profissão de fé. Ela falou que Deus era o Senhor. Então ela pede para eles salvar a vida dela. E do pai dela, da mãe dela e dos irmãos dela. Quantas pessoas hoje em dia não estão nem aí para a família? Ela não. Ela não pensou só nela. Ela pensou nela e em toda a família dela. E ela faz um acordo. Eles então, depois vocês continuam lendo, eles então falam para ela o seguinte, você amarra um fio vermelho na sua janela, que quando nós entrarmos em Jericó, nós vamos salvar você e a toda a sua casa. Pega a sua família inteira e deixa aqui dentro da sua casa. Quem estiver fora, nós não temos obrigação. Nós temos obrigação com essa casa, com quem estiver aqui dentro. Então, traga toda a sua família para dentro da sua casa. Assim ela fez, colocou um fio vermelho, escarlate, na janela da casa dela. E o que ela fez mais? À noite, quando a cidade já estava toda fechada, ela desceu com corda, os 2 espias pelo muro, e eles foram embora, são e salvos, e com juramento que guardaria a casa dela quando eles entrassem em Jericó. Eles ainda tinham que atravessar o Jordão antes de chegar em Jericó. Chegam os espias, então, e olha o que eles falam para Josué. Olha o relatório que os espias trouxeram para Josué. Bem diferente daquele relatório que os 10 espias levaram a Josué, a Moisés na época, 40 anos atrás. Eles falaram assim em Josué 2:24. E disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Mas eles ainda têm que passar o Jordão antes de chegar em Jericó. E Josué lidera então o povo. Nós não vamos ler, está em Josué 3, de 14 a 17. Deus avisa eles que é para fazer o seguinte: eles chegam no Jordão, os sacerdotes com a Arca da Aliança
entra no Jordão, as águas começam a abrir, assim como abriu no Mar Vermelho. Eles vão bem pelo meio do Rio Jordão, param no meio do rio e as águas ficam abertas até todo o povo atravessar. Quando todo o povo atravessou, os sacerdotes com a arca, eles ainda pegam 12 pedras do meio do Jordão. Eles atravessam todo o mar, todo o Rio Jordão. Quando eles chegam no outro lado do Rio Jordão, as águas então fecham-se. No capítulo 5 de Josué, de 2 a 9, nós vamos ver que Josué circuncida o povo. Porque Deus já tinha dado, lá nós estudamos na lição de Moisés, que todo o povo deveria ser circuncidado como um selo de aliança de Deus com o povo de Israel. A circuncisão é uma operação de fimose. Então, eles nesse tempo no deserto, eles tinham parado de circuncidar o povo. E aí Deus requer de Josué, e Josué então faz a circuncisão no povo, todos os homens. Eles ficam então descansando até passar, cicatrizar tudo. E quando chega no capítulo 6, nós vamos ver que eles se deparam com Jericó, uma cidade altamente fortificada. Eles ainda botaram cobre e ferro nos portões quando eles souberam que os israelitas estavam chegando. As muralhas, como eu já disse, tinham 9 metros de altura, não era fácil transportá-las. Tinha 3,5 metros de largura, também não era fácil. Algumas casas ficavam ali em cima, como a casa da prostituta Raabe, que era bem em cima da muralha, né? E nós vamos ver como eles venceram Jericó. Nós sabemos que Deus falou para eles o seguinte: vocês vão dar 7 voltas em Jericó, 7 dias, 7 sacerdotes, com 7 trombetas. Vamos ver como Deus falou. Deus falou que no primeiro dia eles iam rodear Jericó, todo mundo em silêncio. Só os sacerdotes tocariam a trombeta. Os sacerdotes estavam levando a Arca da Aliança, porque essa arca, ela era levada sempre para os levitas. Mas na época da guerra, em guerra, quem levava eram os sacerdotes. Os sacerdotes então levam a arca e as trombetas, cada um 7 sacerdotes com 7 trombetas. Eles deram uma volta na cidade, o povo calado e as trombetas soando. Foram embora para o arraial, lá no acampamento. Segundo dia, dão uma volta no arraial, os sacerdotes tocando as trombetas, o povo calado. Assim eles fizeram 6 dias. 6 dias. No 7º dia, Deus falou que seriam 7 voltas. E quando os sacerdotes tocassem as trombetas, o povo ia gritar. Então eles deram 7 voltas. Os sacerdotes tocando a trombeta. E aí nós vamos ver o seguinte: a estratégia que Deus deu para Josué para conquistar a terra não foi de qualquer maneira, né? Eles, por exemplo, tinham armas para poder entrar, mas eles estavam totalmente desprovidos diante daquela fortaleza que era Jericó. A primeira estratégia que Deus deu é confiança em Deus. Está no versículo 2 do 6, que Deus fala assim: disse então o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Primeira estratégia, eles tinham que ter confiança no Senhor. Eu já entreguei Jericó nas suas mãos. Então, eles primeiro, Deus incutiu confiança. Segunda estratégia que Deus fez com esse povo foi dependência de Deus. Eles precisavam entender que eles precisavam de Deus. Eles tinham armas, mas não resolveria nada. Eles tinham inteligência, sabedoria, mas nada disso ia resolver. A força vinha de Deus. Então, eles precisavam depender do Senhor. Olha o que Salmos 20,
7 nos diz, vamos ler? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Essa peleja, eles tinham que confiar no Senhor, porque só o Senhor para dar força. Então, como eles venceram? Confiando e dependendo do Senhor. Terceira estratégia, Deus aumentou o pavor que já tinham em Jericó. Deus aumentou o pavor do povo de Jericó, porque eles já sabiam quem eram os israelitas, né? Que eles tinham um Deus, que onde eles chegavam, eles venciam. Está lá no versículo 1, Josué 6, versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. O que eles fizeram? Eles se trancaram. O medo era tanto que ninguém saía, ninguém entrava. Eles estavam totalmente trancados. A quarta estratégia que Deus fazia é experimentar a fé dos israelitas. Como é isso? Deus estava sempre testando os israelitas porque tinha que ter fé. Olha o que Deus disse. Vocês vão vencer rodeando a cidade, tocando trombeta. E no 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes, trocar a trombeta e gritar. Tinha que ter muita fé. Deus estava ali, então, testando. Quinta estratégia, tocar as trombetas e dar um brado de vitória. Engraçado que a gente vê que Josué não contou para o povo, vocês leem depois todo o capítulo 6, ele não contou o que ia acontecer. Ele só falou para o povo que era para dar 7 voltas, no 7º dia mais 7 voltas. Josué então não disse para eles o que ia acontecer quando eles dessem a 7ª volta do 7º dia e gritar. Eles venceram no louvor, aquelas trombetas eram louvor ao Senhor. Quando eles gritaram, a gente não sabe o grito que deu, mas era um grito de guerra. As muralhas ruíram, eles entraram, venceram, e Deus já tinha falado que não era para levar nada, eles só pegaram ouro e prata, algumas coisas para a casa de Deus, mas não pegaram despojo nenhum dessa cidade, que foi considerada maldita. E eu pergunto a você, como é que essa muralha caiu? Para fora que não foi, senão caiu no povo de Deus. Essa muralha ruiu para dentro. Isso é milagre. O louvor liberta, o louvor da vitória. Na hora que eles gritaram, as trombetas tocaram, 7 vezes rodando trombeta, louvando ao Senhor, eles gritaram o grito da vitória, as muralhas ruíram sobre o povo de Jericó, eles entraram, já tinham muitos mortos, eles entraram e venceram a guerra, porque do Senhor é a guerra. Agora, em Números 10, 9, nós vamos ler um versículo, porque nós sabemos que eles já conheciam. Olha o que Deus fala. Isso eles ainda no deserto, ainda com Moisés vivo. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Eles já sabiam, Deus já tinha falado, que o tocar a trombetas eles venceriam. E foi assim que eles venceram Jericó, milagrosamente pelas mãos do Senhor. Nós sabemos que quando a trombeta tocava, é como se fosse a voz de Deus. Ao povo cabia ficar em silêncio total, pois a voz de Deus é que daria a vitória a Israel. Deus, em seus propósitos, utiliza-se dos homens, mas não se limita a eles. Realmente, foi milagroso. O silêncio aguardado pelo povo acionava solenemente o mistério a todo o modo de proceder, lançando o terror no coração dos habitantes de Jericó. Nós vimos que os israelitas usaram o plano divino. Eles não usaram escadas, nem escalaram. O plano de ação pode ter parecido uma tolice, uma loucura, né? Mas, na verdade, esses 4 setes tiveram um efeito tremendo. 7 trombetas, 7 sacerdotes, 7 voltas, 7 dias.
Nós vimos na continuação do capítulo 6, de 22 a 27, que a prostituta Raabe foi salva, ela e toda a sua família. Agora eles estão indo então para a próxima cidade a conquistar, que é Ai, uma cidade bem menor. No capítulo 7 de Josué, nós estamos vendo que Josué manda então alguns homens olhar a cidade de Ai para ver como ela é e como eles iriam guerrear contra ela. Os homens que foram voltaram e falaram, não, é uma cidade pequena, simples, para não cansar o nosso povo, bastam uns 2 a 3 mil homens só, bem fácil de conquistar, não precisa mandar muita gente. E assim eles fizeram, foram poucos homens. Vocês podem ler todo esse capítulo 7, que nós não vamos ler, mas eles são derrotados. Aí Josué vai ao Senhor e pergunta, ai meu Deus, o que aconteceu? Aqui no 7:6, então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? E está chorando, preocupando. Aí Deus falou para ele assim, no 10. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que está prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então o que tinha acontecido? Um homem em Israel, quando entrou em Jericó, que Deus já tinha falado que não era para levar nada, tinha considerado aquela cidade maldita, eles só podiam pegar o ouro para levar para o templo. Este homem roubou algumas coisas e ficou quieto, não falou para ninguém. Quando eles entraram em Ai, eles perderam a guerra. Quando Josué vai chorar e perguntar a Deus o que houve, o porquê, Deus falou, o povo pecou, eles roubaram. Josué então chama todo o povo, isso está tudo no capítulo 7, chama todo o povo, bota sorte, cai na tribo de Judá, depois numa família e depois no homem, que é Acã. E aí Josué pergunta a ele, o que você fez, Jacão, que você trouxe essa maldição sobre todo o país, toda a nação? Aí ele conta, eu vi uma capa babilônica, achei tão bonita, peguei 20 ciclos de ouro, peguei de prata, peguei também uma barra de ouro. E aonde ele escondeu? Estava escondido embaixo da bagagem dele. Então Josué identificou o pecado, puniu o pecado de Acã, e eles entram então, Deus manda eles então entrarem em Ai, que eles iriam vencer e que Deus daria o rei de Ai na mão deles. E foi o que aconteceu e eles venceram. No capítulo 9, nós vimos que vários reis se levantaram contra Josué. Então, o rei de Gibeão, nós vamos ler 9, começando do 3. O que eles fazem? Enganam Josué. E os moradores de Gibeão, porém ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas, remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam já o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial ao Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei, pois, conosco agora aliança. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué, somos teus servos. Então lhes perguntou Josué, quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Porquanto ouvimos a tua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram,
Tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Esse nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco. E ei-lo aqui agora já seco e bolorento, e estes odres eram novos, quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos. E estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa de muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Esse foi o erro. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote, Quiriate-Jerairim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. O que aconteceu então? Eles fizeram aliança. Lembra que eu comecei a lição dizendo que Deus disse que não era para deixar ninguém na terra? O primeiro povo que eles já fizeram aliança é os gibeonitas. E o que aconteceu? Mais à frente, vocês vão ver no capítulo 10, que nós não vamos ler, 5 reis invadiram Gibeão. Antes deles invadirem, os gibeonitas foram a Josué e pediram socorro. Josué, como tinha uma aliança com eles, e o que aconteceu? Josué teve que entrar para socorrê-los, entrou na guerra, pelejou pelos reis, e quando ele estava lutando, guerreando, ele pede no capítulo 10, nós só vamos ler 12 a 15, que é uma passagem super interessante. Fala assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Incrível, né? Josué já estava querendo anoitecer, ele ficou preocupado, não dá tempo de ganhar a guerra. Ele então pede a Deus para que pare o sol e pare a lua. E o sol ficou parado no meio do céu, quase por meio-dia. E nós vimos na ciência que fala que nós temos 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas é comprovado que é um momento em que a terra deu essa parada. Então Josué pede, aqui nós vimos, não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro. Realmente o sol parou, ficou quase um dia inteiro. Josué vence a guerra, os 5 reis fogem, mas ele vai atrás e consegue vencê-los. E no capítulo 11, nós vamos ver outras guerras de Josué, que ele vence também, todas essas. Ele tem vitórias no sul e no norte de Judá. E no capítulo 13, nós vamos ver uma coisa, e nós vamos terminar a nossa lição aqui. Capítulo 13, olha o que Josué faz. Porém, os filhos de Israel não desapossaram os jesuritas, nem os maacatitas. Antes, Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Então, não foi só os gibeonitas que eles deixaram ficar na terra. Eles deixaram os jesuritas e também os maacatitas. Temos aí, né? O que foi que Deus falou para Josué e para Moisés, que foi o primeiro versículo que nós lemos
que está em Números 33, o 55. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinho nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas ilhargas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. Esse é o problema de Israel até hoje. Os espinhos simbolizam nas escrituras não o pecado, mas a consequência dele. Lembra-se de Adão? Quando Adão pecou, que Deus falou para ele que ele iria trabalhar. Vou ler aqui, ó. Após Adão e Eva terem pecado, Deus amaldiçoou a terra. Maldita a terra por causa de ti. Com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirão, e comerás dela todos os dias da tua vida. Então, arbustos espinhosos na terra são o pecado, são o produto do pecado no coração. Foi o pecado de Adão que trouxe espinhos sobre a terra. E Deus falou para o povo, ainda na travessia com Moisés, que eles não deveriam deixar ninguém na terra. Eles deviam entrar, guerrear e conquistar a terra. Mas eles foram fazendo acordo, e na próxima lição nós vamos vê-los dentro de Canaã, tomando posse da terra, e o que eles fazem com os moradores que estão na terra. Aqui nessa lição nós já vimos que os gibeonitas ficaram com eles. E a aliança feita com Deus é uma coisa muito séria. Olha o que aconteceu, o desdobrar dessa aliança que Josué fez com os gibeonitas. Eu quero ler com vocês. Passou-se muito tempo, muitos anos, aí vai entrar a era dos juízes. Eles já em Canaã, depois eles pedem um rei, eles vão ter o rei Saul e vão ter depois o rei Davi. No rei Davi, olha o que o rei Davi sofre. Nós vamos ler para poder ficar bem entendido o que é uma aliança diante de Deus. 2 Samuel 21, de 1 a 14, diz assim: Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e dos filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-lo no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhes disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Respondeu o rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou Mefibosete, né? Não, porém o rei poupou Mefibosete, que era o filho de Jonatas, que era amigo de Davi. Nós vamos ver na lição de Davi. No 8 diz: porém tomou o rei dos 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha dito a Saul, a saber, Armone, e como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tiveram com Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa e da cevada. Então Rispa, filha de Ainã, tomou um pano de saco, estendeu sobre si, sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até sobre eles cai água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem de animais do campo à noite.
Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aitai, concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul, os de Jon, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram na praça de Bet-An. Vamos pular. Dali, 5, transportou os ossos de Saul e os ossos de Jon, seu filho, e juntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul, de Jon, seu filho, na terra de Benjamim, em Selá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Isso aqui é impressionante, né? O povo de Deus é Israel, não era gibeonitas. Porém, Deus é um Deus justo. Lá atrás, aqui nessa lição, nós estamos vendo que Josué e os príncipes fizeram aliança com os gibeonitas, de que eles poderiam ficar na terra e que eles não matariam eles. Passou-se os anos, Saul, muitos anos depois, na era dos reis, Saul assume o reino como o primeiro rei de Israel. Ele vai e mata os gibeonitas. Depois de Saul, levantou-se Davi. Na época de Davi, a terra começou a passar fome, 3 anos. Então, Davi não entende, vai consultar ao Senhor o que está acontecendo e o porquê que a terra está passando fome. Já que era uma terra que emana leite e mel, uma terra maravilhosa. A gente vê que até hoje, no deserto floresce, eles plantam rosas, flores no deserto. Israel é uma terra realmente abençoada por Deus. Então, Davi pergunta a Deus, Deus fala que há pecado no meio, porque eles quebraram a aliança que fizeram com os gibeonitas. Então, a terra foi amaldiçoada. Ele então vai aos gibeonitas, ao rei, e pergunta: o que você quer que nós façamos a vocês para redimir, para compensar do que o rei Saul, que nem foi ele, mas o rei Saul fez. O rei então pede: quero 7 filhos de Saul, porque eu quero enforcá-los. Davi não teve o que fazer. Davi então poupou um dos filhos, que era até neto de Saul, que é Mefibosete, filho de Jonatas, amigo de Davi. Ele poupa Mefibosete, mas entrega 7 filhos da casa de Saul para os gibeonitas, que enforcam os 7, matam. Houve uma justiça e Deus então aplacou a ira sobre a terra e voltou a abençoar a terra, desde o momento que a aliança foi cumprida. Gente, é uma coisa seríssima uma aliança. Quando você promete uma coisa e não faz, você fala que vai fazer e não faz. Hoje em dia as pessoas falam, mas não tem poder, não tem validade nenhuma a palavra. Antigamente era assim, tiravam um fio da barba, do bigode, entregava, pronto, aquilo ali valia, porque é a palavra que valia. Trocava-se os sapatos. Nós vamos ver na história de Ruth que eles trocam os sapatos, que também é uma forma de aliança. Não importa. Aliança para Deus é uma coisa muito importante. Nós vimos aqui como Deus não era nem o povo dele, que o povo dele separado é Israel. Mas Deus não se agradou do que Saul fez. E Deus fez Davi acertar as contas com os gibeonitas para que tudo ficasse certo. Então, voltando para a nossa lição, eu quero dizer que nós estamos encerrando a primeira parte de Josué. Nós vamos ver na próxima semana Josué 2, que é Josué dentro da terra de Canaã e como ele reparte a terra entre todos eles, das tribos, como ele faz, os acordos que ele faz com o pessoal da terra. Então foi deixando o povo ficar na terra e até hoje há muita disputa dentro do território de Israel. Então, até a próxima semana. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho, que logo que eu postar uma nova lição, você é notificado. Até a próxima lição. Vamos orar? Senhor, nós aprendemos com o Senhor nesta lição que o Senhor é um Deus que peleja pelos seus. O Senhor é do Senhor a guerra. A guerra de Jericó foi uma guerra que eles não tiveram que guerrear, porque o Senhor peleja por eles. O Senhor pelejou por eles e o Senhor peleja por cada um de nós.
Nós queremos pedir, ó Deus, que tu peleja as nossas guerras, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Eu quero colocar em tuas mãos essa pessoa que está assistindo essa lição. Eu não conheço, mas eu sei que o Senhor conhece, sabe as dificuldades, sabe todos os problemas. E eu peço, Deus, que tu entre na vida desta pessoa, resolva os problemas, dê um selo de vitória na vida dele, na vida dela, e que eles possam, meu Deus, crescer no Senhor com essas lições, aprender que tu és um Deus que peleja pelos seus. O Senhor tem ciúme, guarda e protege o teu povo, e o que o teu povo tem que andar em retidão, em seriedade diante de ti. Por isso, Deus, nós nos entregamos em tuas mãos neste dia, colocando cada um que está assistindo também em tuas mãos, para que seja abençoada em nome de Jesus. Fique então com Deus. Até a próxima lição.